Fala pessoal, vamos iniciar nossa live específica para o concurso de delegado de polícia da Bahia, sim, com base na banca VUNESP, e nós vamos conversar a respeito do direito ambiental e do direito agrário. Boa noite, galera. Boa noite, Lorena. Boa noite, Ramon. A galera está entrando. Eu acredito que agora não está travando. Boa noite, estamos firmes e fortes. Vamos conversar sobre direito agrário e direito ambiental. Boa noite. Serve para advogado Petrobras? Serve a parte de direito ambiental. Poxa, obrigado. Vocês que são excelentes, tá? A galera está começando a entrar. Como é que está o nosso áudio? Está ok? Está ok? Está travando? Tá? Pessoal, estão entrando. Galera, ó, tudo beleza? Poxa, obrigado aí por dizer melhor professor. Buenas noites. Parou de travar, agora tá legal. Poxa, agora nós vamos continuar. Vamos começar a tratar do direito ambiental e do direito agrário. Pessoal, daqui a pouquinho a música vai terminar, mas eu gosto sempre de iniciar com a música para poder deixar todos vocês na mesma sintonia. Faço aquela concentração antes de qualquer trabalho, das minhas aulas, das lives. Eu costumo fazer a mesma coisa com vocês, tá? Bom, pessoal, Banca VUNESP, edital publicado, delegado de polícia da Bahia, cai a disciplina de direito agrário e cai também a disciplina de direito ambiental. Direito agrário, eles trazem como noções de direito agrário. Já ambiental, o conteúdo é um pouco mais extenso. Então, ao meu sentir, vocês devem estudar um pouco mais o direito ambiental. Nós vamos trabalhar essas duas disciplinas hoje, mas com maior enfoque em direito ambiental. Eu vou desligar daqui a pouquinho a música, pessoal, só para a gente poder calibrar. A galera está entrando, estava marcado para 10 horas, são 10h10. Acredito que todos vocês já estão presentes, a galera que vai fazer o concurso de delegado de polícia. Me perguntaram se o que eu vou falar serve para advogado da Petrobras. Serve no que se refere à parte de direito ambiental. Não é cobrado a parte de direito agrário. Serve para outros concursos? Serve também. Mas o foco é a banca VUNESP, pessoal. O foco é esse. Ok? Baixar aqui o nosso som, desligar o nosso som e dar início agora à nossa live. Bom, pessoal, eu vou começar tratando daquele tema que talvez venha a ser a assombração da maioria de vocês. Tá? Ó, a galera aí, ó, delícia com cururu, melhor ainda, vou fazer daqui 3 anos, obrigado. Tá? Vocês podem perceber que eu montei uma estrutura aqui, trouxe um quadro para que a gente possa fazer uma live um pouco diferente, para poder otimizar o tempo. Eu não vou conseguir ficar lendo tudo que vocês escreverem. Então, se eu deixar de responder alguma pergunta, me perdoe. Depois, vocês podem enviar um direct para @prof. Rodrigo Mesquita, que é o meu Instagram. @prof. Rodrigo Mesquita, que é o meu Instagram. Eu vou deixar também o meu celular. Deixar desse lado, que eu acredito que não está batendo tanta sombra da luz. 98, uma sequência de 4 vezes o número 2, 044. Então, se surgir alguma dúvida, vocês podem enviar um direct para mim, para o meu Instagram, o @prof. Rodrigo Mesquita, e também o meu celular, meu WhatsApp, que é o 219, uma sequência de 4 vezes o número 2044. Tá ok? Nós vamos começar pelo direito agrário, pessoal. Sim,
direito agrário. E eu peço um negócio a todos vocês. Compartilhem a nossa live, tá? E podem fazer perguntas? Podem. Mas eu prefiro que vocês façam pelo direct. Eu vou responder cada uma que chegar para mim, ou então pelo meu WhatsApp. Bom, o direito agrário. O direito agrário, ele possui uma base normativa essencial que vocês precisam ter em mente. A Lei 601 de 1850, ela é importantíssima, tá? Conhecida como Lei de Terras. Depois da Lei 601, vocês precisam ter em mente o Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 1964. Então, Lei 601 de 1850, depois o Estatuto da Terra, Lei 4.504, Lei 4.504 de 1964, depois a Lei 69 de 1981, sim, que se refere ao uso capião agrário, uma espécie de uso capião especial. Em seguida, a Constituição Federal. Constituição Federal. Aí eu vou fazer questão de colocar aqui no quadro os artigos mais importantes da Constituição Federal. Os artigos mais importantes da Constituição Federal no que se refere ao direito agrário. Pessoal, vocês conseguem enxergar? Conseguem, né? Show! Deixa eu só colocar uma cor um pouco mais escura. O que se refere ao direito agrário, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 22, inciso 23 e o inciso 24 da Constituição Federal. Tá? Artigo 5º, inciso 22, 23 e 24. O artigo 22, tá? O artigo 22, inciso 1 e o inciso 2. Ainda, pessoal, na Constituição Federal, artigo 184 ao 191 da Constituição Federal. Desses dispositivos que eu acabei de mencionar para vocês, vocês não podem fazer uma prova de direito agrário sem conhecer do artigo 184 ao 191. Não existe a possibilidade de ser feita uma prova de direito agrário sem o conhecimento do artigo 184 e 191 da Constituição Federal. Professor, mas e esses outros artigos que você colocou aqui no quadro? O artigo 5º, inciso 22, o artigo 5º, inciso 23 e 24. Ora, o artigo 5º, inciso 22 estabelece que é garantido o direito de propriedade. Ora, sim. E o 23 estabelece que a propriedade deve atender à sua função social. E o 24, ele vai trazer os pressupostos para uma desapropriação. E dentre esses pressupostos nós temos um importantíssimo, que é o interesse social. O interesse social. Daí, vocês já podem anotar, guardar na cabeça, no papel, no coração, de que a desapropriação prevista no artigo 184, que ela se pauta no pressuposto do interesse social, a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, previsto no artigo 184 da Constituição Federal. Então a base mais preliminar vem a ser o artigo 5º e esses incisos que eu mencionei para vocês, o 22, 23 e 24.
Já o artigo 22 da Constituição, ele traz a competência legislativa privativa. Então, compete privativamente à União legislar compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito agrário, inciso 2, desapropriação. Ora, e tem tudo a ver, desapropriação, direito agrário, desapropriação, direito agrário. Então nós temos um arcabouço constitucional a respeito do tema que está aqui no nosso quadro. Tá? Bom, mas é só a Constituição Federal? Não, nós já falamos da Lei 601, esta lei que vocês devem anotar no caderno, a 601, que é a Lei de Terras, a Lei 4.504, de 64, conhecida como ET. ET, pessoal, o Estatuto da Terra. Depois a 6969 de 81, sobre o uso capião. Constituição Federal, que eu trouxe os dispositivos mais importantes. Não sou professor de matemática, mas eu sou formado em engenharia. Você sabia disso? Sou engenheiro, sou formado em engenharia e também em direito. Sou advogado, servidor público. Então, gosto muito de trabalhar com quadro. Então, Constituição Federal, apresentei para vocês o dispositivo. Depois caminha a Lei 8171 de 91, que não está constando para vocês. Aí vem a Lei 8.629. Esta é importante, a Lei 8.629 de 1993. Lei 8.629 de 93 e a Lei Complementar 76 de 1993. Bom, a 8.629 ela trata da parte material da reforma agrária. Parte material da reforma agrária. Já a lei complementar, ela trata da parte processual. Tava parecendo uma aula de matemática. Não tem nada a ver com matemática. Eu não fiz aqui continha para armar, nem efetuar, nem somar. Agora está aparecendo a aula de direito. Então, eu acabei de apresentar para vocês a base normativa essencial do direito agrário. Ok? Bom, a competência para legislar sobre direito agrário ela é privativa da União e a competência para legislar sobre desapropriação também é privativa da União. Artigo 22, inciso 1 e 2. Eu vou apagar o quadro, pois eu quero tratar com vocês a respeito do tema desapropriação. Qualquer desapropriação? Não. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Eu não estou entendendo, pessoal, mas enfim, eu estou trazendo no quadro para poder explicar melhor para vocês, ok? Não estou entendendo, mas enfim, vamos lá. A desapropriação que nós vamos conversar, a desapropriação não tem como não, pessoal, porque se eu for bloquear alguém aqui, eu acabo perdendo tempo. Então eu vou ignorar, deixa, vamos prosseguir com a nossa aula. Enfim, a aula é de direito sim, pessoal. Não vou bloquear não, deixa quieto. Vamos prosseguir. Então vamos com o tema desapropriação, tá? Vamos para o tema desapropriação. Dentro da desapropriação, nós precisamos identificar o sujeito ativo, o sujeito passivo, o
pressuposto da desapropriação e ainda o objeto. Da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária vem a ser, pessoal, a União, sujeito ativo da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária vem a ser a União. O sujeito passivo é o proprietário daquela área que não está cumprindo com a sua função social, o sujeito passivo. Tá? É o sujeito passivo. Então, sujeito ativo, União, sujeito passivo, o proprietário daquela área que não está cumprindo com os requisitos do artigo 186 da Constituição Federal. O objeto é o imóvel, a propriedade rural que não está cumprindo com a sua função social. A função social prevista no artigo 186 e seus incisos. E o pressuposto? Vocês vão anotar. O pressuposto é um interesse social para fins de reforma agrária. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela estabelece, pessoal, que desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual o poder público, nesse caso a União ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em patrimônio por justa indenização. Então vocês precisam saber identificar sujeito ativo, sujeito passivo, objeto e pressuposto. Na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, vocês precisam guardar também que a terra nua será indenizada em TDA, título da dívida agrária. E as benfeitorias úteis e necessárias via de regra em dinheiro. Essa informação que se refere à terra nua, nós vamos extrair do artigo 184 da Constituição Federal. Já que as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, do artigo 184, parágrafo 1º da Constituição Federal. É importante que vocês levem para a prova o artigo 184, que estabelece que compete à União desapropriar. Ora, o sujeito ativo compete à União desapropriar por interesse social. Olha o pressuposto, interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Então, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social vem a ser o objeto da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Então, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização e títulos da dívida agrária. Títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. Mas, professor, e o benfeitorias úteis e necessárias? Está no parágrafo 1º do 184, que estabelece que as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, via de regra. Tá? Numa das próximas lives eu preciso tratar com vocês sobre a questão da condenação da fazenda pública, pois vai ser feita uma avaliação daquele imóvel. O proprietário pode não concordar. Se ele concordar, ele vai receber o valor das benfeitorias úteis e necessárias em dinheiro. Agora, se ele não concorda, qualquer valor que venha a ser acrescentado, via de regra, vai ser uma condenação da União e estará sujeito ao regime do artigo 100 da Constituição Federal, dos precatórios. Ok? Bom, é um grande tema do direito agrário
o artigo 184. O artigo 186 da Constituição Federal ele também é bem bacana e ele costuma ser cobrado nos diversos concursos, que vai estabelecer que a função social ela vai ser cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Então a propriedade ela só vai ser considerada cumpridora da sua função social quando atender simultaneamente o que está previsto nos seus incisos. O inciso 1 traz a componente referente à produtividade. O imóvel precisa ser produtivo. Já o inciso 2 ele traz a componente ambiental. O imóvel deve estar de acordo com a legislação ambiental. O inciso 3, a componente trabalhista. Deve respeitar, o empregador, ele deve respeitar as relações de trabalho do seu empregado. E o inciso 4, bem-estar. O bem-estar. Então, o inciso 1, aproveitamento racional e adequado. O inciso 2, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. O inciso 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E o inciso 4, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Outro dispositivo que é muito importante, pessoal, vem a ser o artigo 185 da Constituição Federal, que vai trazer casos que a desapropriação vai ser insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Já deixo para vocês aqui uma dica. Quem fez a prova de delegado de polícia do estado do Maranhão, vai lá no meu Instagram, @prof. Rodrigo Mesquita, que eu deixei uma minuta de recurso, tá? Da questão 14 de direito agrário. Então, avise o seu amigo que fez a prova para delegado de polícia do Maranhão, que eu deixei um recurso da questão 14, tá? Que versa sobre esse tema, sobre essas áreas que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Pegaram a regulamentação do artigo 185 da Constituição, seu inciso 1, tá? Porque ela se refere à Lei 8.629, mas é uma questão bem bacana para que vocês indiquem aquele seu amigo que fez a prova, ou mesmo você que fez a prova, pois essa questão ela é possível de ser anulada e as razões para anulação está no meu Instagram, tá ok? E a galera está aí ao vivo, vamos compartilhar a nossa live. Bom, pessoal, conversei até aqui com vocês a respeito do direito agrário. Agora eu quero começar a tratar do direito ambiental. Vamos lá, vou apagar aqui nosso quadro. Pessoal, como é que está o som? Tá ok? Tá legal? Tá só um sinal de vida aí para a gente poder saber como é que está o som. Os corações estão subindo. Vamos lá. Tá ok? Tá ok. Tá. Show, perfeito, ótimo. Está bom. Legal. Boa noite, mestre. Boa noite, meu amigo. Tá ok, tá ok. A galera fazendo assim, ó. Show. Boa noite aí, meu amigo Leandro de São Paulo. Bom, pessoal, vamos conversar agora a respeito do direito ambiental. Vou dar um direcionamento para vocês. Com relação ao direito agrário, pretendo fazer outras lives. Vocês precisam conhecer o artigo 184, o 185, 186 da Constituição Federal, dispositivos da Lei 8.629, o artigo 9º da 8.629, o artigo 6º, o artigo 16, da Lei Complementar 76, o artigo 9º, que versa sobre contestação, o artigo 5º, petição inicial. Mas eu não posso conversar só sobre o direito agrário, quero conversar com vocês agora sobre o direito ambiental. Bom, o direito ambiental,
ele possui como a sua base principal, pilar fundamental do direito ambiental, vem a ser o artigo 225 da Constituição Federal. O artigo 225 ele vem a ser a base do direito ambiental, o pilar do direito ambiental. Já o caput do artigo 225, na visão do professor José Afonso da Silva, vem a ser a norma matriz, a norma princípio do direito ambiental brasileiro. A norma matriz é a norma princípio, o caput do artigo 225. Mas sobre o que trata esse caput do artigo 225? Pessoal, o caput do artigo 225. Show, Fernanda. Pô, obrigado, hein? Obrigado. Ó, artigo 225 agora, caput. Aproveita, Fernanda, dá uma compartilhada aí na nossa live. O 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vou repetir, todos, e aí associem, todos os seres humanos possuem um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira dimensão. E sim, dimensão, geração, fase. Então, todos os seres humanos possuem um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo, ou seja, um bem de titularidade difusa. Ao mesmo tempo que foi conferido um direito, foi imposto um dever fundamental, o dever de defendê-lo e preservá-lo, sublinhe-lo, defendê-lo, preservá-lo e associar ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Essa parte final relacionada ao princípio do desenvolvimento sustentável e bem no final à ética solidária intergeracional. Nós das presentes devemos guardar uma parcela de recursos, para aqueles que não nasceram ainda. Ok? Bom, então caput, a norma matriz, a norma princípio do direito ambiental brasileiro, guardem. Nós não podemos ir para uma prova sem conhecer o caput do artigo 225. Agora nós temos os parágrafos do artigo 225 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º traz obrigações para o poder público. São obrigações que foram direcionadas ao poder público. A banca gosta muito do parágrafo 1º. Inciso 4 do artigo 225 da Constituição Federal. Parágrafo 1º, inciso 4 do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que para assegurar a efetividade desse direito, qual direito? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que incumbe ao poder público. Para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público. Nesse caso em especial do inciso 4, poder público deve ser lido como poder executivo. Então, para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Executivo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, por meio de seus órgãos e entidades da administração pública ambiental, de exigir, na forma da lei, para instalação de uma obra ou de uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, para assegurar a efetividade do direito fundamental previsto no caput do artigo 225 da Constituição Federal, incumbe ao Poder Executivo, no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, exigir, na forma da lei, na forma da legislação ambiental, para instalação de uma obra ou de uma atividade, qualquer uma, não potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, exigir o estudo prévio de impacto ambiental. Estudo prévio de impacto ambiental. O EPA, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade. Esse estudo ele é realizado por uma equipe multidisciplinar. Os custos para a realização desse estudo, pessoal, correm por conta do empreendedor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. O estudo que eu anotei aqui, não sei se está aparecendo muito para vocês, mas estudo prévio de impacto ambiental. Isso é direito ambiental, é vida, meu amigo. Direito ambiental é vida, tá? Show de bola, o direito ambiental, o direito agrário. Tá bom? Então, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Esse estudo é realizado por uma equipe multidisciplinar, composta de diversos profissionais, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogos. Os custos correm por conta do empreendedor, pessoa física ou jurídica, direito público ou privado. Lembrando que o empreendedor ele pode escolher os membros da equipe multidisciplinar. Você vai falar assim, poxa, mas então eles podem manipular os resultados? Podem, mas eles vão responder, eles respondem no âmbito do direito penal, administrativo e ainda pela responsabilidade pelos danos que eles venham a causar. Então, eles respondem na esfera civil, administrativa e criminal. Alguém disse que está travando, pessoal. Está travando ou é a conexão? Dê só um joinha para mim, por favor. Pessoal, vou continuar. Aqui para mim está ok. Está normal. Tá normal, tá beleza, tá ok, aqui tá perfeito, show de bola, tá, aqui está ok, tá, beleza. Tá, então peço para quem estiver travando, desliga e reinicia, tá bom? Para que a gente possa caminhar com a nossa live. Primeira live específica de direito agrário e ambiental para o concurso do Delta da Bahia. Vou fazer várias lives com vocês, já deixei à disposição o meu direct do Instagram, bem como o meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vamos agora prosseguir. O estudo prévio de impacto ambiental, ele é exigido pelo Poder Executivo, por meio de seus órgãos e entidades. Então, quem vem apreciar o estudo prévio de impacto ambiental é o próprio Poder Executivo. Não há que se falar em pegar o conteúdo do estudo prévio de impacto ambiental e submeter às mãos do Legislativo. Não é atribuição do Poder Legislativo, é atribuição do Poder Executivo, que está ligada à ideia do poder de polícia ambiental. Então, quem exige o Poder Executivo, quem aprecia o Poder Executivo. Legislativo não pode exigir, tá? Olha, o grande professor Kleber Barros na área, um abraço para você, saudade de você, meu querido. E quem exige? Poder Executivo, quem aprecia o Poder Executivo. Poder Legislativo pode exigir? Não. Poder Legislativo pode apreciar? Também não. Então, mais um tema importante de direito ambiental para vocês. Eu quero agora tratar do artigo 225, parágrafo 3º. Artigo 225. Parágrafo 3º. Vou colocar aqui no quadro, bem grande, ó. 225, parágrafo 3º. Bom, vamos lá. O artigo 225, parágrafo 3º, ele vem a ser a base das responsabilidades em matéria ambiental, da responsabilidade civil, administrativa e penal. A letra do dispositivo é a seguinte: dispositivo elaborado pelo Poder Constituinte originário, que estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, que essas condutas sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas. Aí tem uma vírgula, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sim, pessoas jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados. Essa parte final ela é importantíssima. Guardem, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, e associem com a responsabilidade civil por danos ambientais, que em nosso ordenamento vem a ser objetiva. Combine essa parte final do 225, parágrafo 3º, artigo 225, parágrafo 3º, parte final, com o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, a lei que vem a estabelecer, instituir a Política Nacional do Meio Ambiente. E esse artigo 14, parágrafo 1º, estabelece que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os prejuízos causados, os danos causados. Só que a redação ela não é muito técnica. Não deveria aparecer a expressão indenizar na frente de recuperar, reparar. Primeiro deve-se pensar em recuperar, reparar o dano ambiental. Só então, se não for possível recuperar o dano, reparar aquele prejuízo ambiental, aí sim vem a indenização. Mas a parte mais importante do 14, parágrafo 1º, independentemente da existência de culpa, pois trata-se da responsabilidade civil por dano ambiental e ela vem a ser objetiva. Esse dispositivo ele foi recepcionado pela Constituição, pelo ordenamento jurídico. Então, guarda, caiu na sua prova, a banca gosta de cobrar responsabilidade civil por dano ambiental objetiva. Independe da existência de culpa. Guardem, anotem na cabeça, no papel, no coração, onde vocês quiserem. E ela é pautada na teoria do risco integral. Isso não admite excludente de ilicitude, não admite alegar caso fortuito, força maior. Não. Então a responsabilidade civil por dano ambiental ela é objetiva, independe da existência de culpa, independendo da existência de culpa, pautada na teoria do risco integral e não admite excludentes de ilicitude. Ok? Aproveita e combina com o artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição. Artigo 21, inciso 23, a linha D da Constituição Federal, para poder vocês fecharem essas questões na prova com referente à parte ambiental do direito, referente à parte constitucional do direito ambiental, que estabelece que a responsabilidade civil por danos nucleares, agora são por danos nucleares, independe da existência de culpa. Então, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Artigo 21, inciso 23, a linha D. Ela está prevista, ela ser objetiva por expresso dispositivo constitucional. É diferente da responsabilidade civil por dano ambiental, que veio a ser regulamentada pela legislação infraconstitucional, que foi recepcionada pelo ordenamento. Agora, professor, prova é para delegado, tiro, porrada e bomba, direito penal. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Vocês precisam guardar o seguinte: a pessoa jurídica responde? Responde. Eu quero que vocês guardem dois informativos. O informativo 714 do STF, 714 do STF e o 566 do STJ, que joga por terra a teoria da necessária dupla imputação. Que joga por terra a teoria da necessária dupla imputação. Hoje não prevalece mais no nosso ordenamento jurídico a tese do STJ, da necessária dupla imputação da pessoa física, da pessoa jurídica e uma física para poder responsabilizar a pessoa jurídica. Não, caiu por terra essa tese e eu recomendo a leitura do informativo 714 do STF e do 566 do STJ. Alguém, meu amigo aqui, Eric Quintela, ele perguntou: e o poluidor pagador? Foi isso que você perguntou?
O poluidor pagador ele vem a ser a base da responsabilidade civil por danos ambientais. Aquele que causar dano ao meio ambiente, ele deve recuperar esse dano. Se não for possível, ele vai indenizar. Princípio do poluidor pagador. Na Lei 6.938, ele está previsto de forma implícita no artigo 4º, inciso 7, princípio do poluidor pagador. Em seguida, o princípio do usuário pagador. E o usuário pagador ele não causa nenhum dano ao meio ambiente. O usuário pagador ele não causa nenhum dano ao meio ambiente. Ele vai contribuir pelo fato de estar utilizando um recurso ambiental que já está escasso na natureza. Tranquilo? Então, pessoal, é uma live, é uma aproximação de conteúdo para aqueles que nunca estudaram direito agrário, direito ambiental. Com direito agrário eu fiz uma... Pô, Eric, show de bola, meu amigo. Obrigado pela pergunta. E é uma aproximação do direito agrário, do direito ambiental. Vocês estão acostumados a estudar direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo. Aí vem na sua prova direito agrário, professor, direito ambiental, o que fazer? Tenha calma. Resolva as questões anteriores da banca. Estudem por resumos, por material de forma resumida, assistam as nossas videoaulas e, poxa, deixei aqui o contato, tá no quadro, o meu Instagram, eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, então eu peço para alguém escrever, @Prof. Rodrigo Mesquita, @Prof. Rodrigo Mesquita, deixa o meu WhatsApp também, que é o 21988, uma sequência de 4 vezes o 2222044. Professor, tem algum material resumido para ajudar? Eu tenho, pessoal, mas é o que eu estou te falando. Agora eu não consigo enviar para vocês. Vocês precisam me enviar uma mensagem para eu poder fazer o redirecionamento, tanto de direito agrário quanto de direito ambiental. E eu acredito que vai ser o concurso, um grande concurso. Agora, nesse início do ano, é o concurso de delegado de polícia da Bahia. E vai fazer diferença essas questões de direito agrário, de direito ambiental? Sim. Falar novamente, então, meu Instagram, @Prof. Rodrigo Mesquita, @Prof. Rodrigo Mesquita. O celular, meu WhatsApp é o 21988, uma sequência de 4 vezes o número 2222. Isso, esse é o meu Instagram. E o WhatsApp é o 98, a sequência de 4 vezes o número 2, @044. Ok? Tá certinho, @Prof. Rodrigo Mesquita. Tá bom? Então, pessoal, só para a gente poder pensar em já encaminhar para já para uma próxima live, para os próximos assuntos. O que nós tratamos na nossa live? Mostrei para vocês a base essencial do direito agrário. Lei 601 de 1850. Ali nós vamos encontrar o significado de terras devolutas. Depois o Estatuto da Terra, em 64, é importantíssimo, está no edital de vocês, o Estatuto da Terra. A Lei 6969 de 1981, também no edital, fala sobre o uso capião, rural, agrário. Depois a Constituição Federal. A Constituição Federal é um importantíssimo estudo do artigo 184 ao 191. Vocês têm uma grande chance de acertar as questões de direito agrário se vocês estudarem do 184 ao 191. Depois a 8.629, que está com diversas alterações dadas, tá? Show de bola. Diversas alterações dadas por legislação agora de 2017, fruto de medida de conversão de medida provisória, a 8.629 de 1993. E a Lei Complementar número 76 de 90, Lei Complementar 76 de 93 e suas alterações. Tá? Muito importante. Eu tenho um material bacana da Lei Complementar 76. Posso pensar em disponibilizar para vocês. Já o direito ambiental, trouxe a base, o artigo 225, caput da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 4. E conversamos agora a respeito do artigo 225, parágrafo 3º. Parágrafo 4º do 225, ele vai nos apontar as áreas que foram alçadas a patrimônio nacional. Quais são elas? A Floresta Amazônica Brasileira, o Pantanal Mato Grossense, a Serra do Mar, a Zona Costeira e a Mata Atlântica. Vamos lá.
Floresta Amazônica Brasileira. Uma galera estudando para OAB aí, ó, poxa, serve para OAB também, ambiental cai na OAB. Floresta Amazônica Brasileira, o Pantanal Mato Grossense, a Serra do Mar, a Zona Costeira e a Mata Atlântica foram alçadas a patrimônio nacional. Sua utilização é possível? Sim, na forma da lei. Cerrado, Caatinga, os Pampas Gaúchos não foram alçados a patrimônio nacional. Então guardem essa informação. Vocês precisam levar para a prova dicas também sobre a lei. Galera de Delta Goiânia também cai direito ambiental. Show de bola. A Lei 9985 de 2000. A lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC. O SNUC. As dicas de direito ambiental servem também para o TJ. O SNUC, só que eu estou direcionando para a Delta Bahia. Então, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é dividido em dois grandes grupos de unidades de conservação, o grupo de proteção integral e o grupo de uso sustentável. Vocês precisam saber quais são as unidades de conservação de proteção integral e quais são as de uso sustentável. Proteção integral, vou falar rápido, e o que eu estou falando está no artigo 8º, inciso 1 a 5 da Lei 9985 de 2000. E depois eu vou falar o artigo 14, inciso 1 a 7 da 9985 de 2000 para poder trazer quais são as de uso sustentável. Então, proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Já as de uso sustentável, APA, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, a FLONA, Floresta Nacional, RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, temos a RESEX, Reserva Extrativista, a REFAL, Reserva de Fauna, e a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essas unidades de conservação, elas são criadas por ato do poder público, mas para que elas venham a ser criadas por ato do poder público, é necessária a realização de estudos técnicos e de consulta pública. Para criar qualquer uma dessas que eu acabei de mencionar para vocês, sempre, não existe exceção, sempre será realizado esses estudos técnicos, são obrigatórios. Já a consulta pública ela é obrigatória em regra, ou seja, temos exceções, casos em que ela não será obrigatória. Na criação de estação ecológica ou de reserva biológica, não é obrigatória a consulta pública. Então, na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatória a consulta pública. Artigo 22, parágrafo 4º da Lei 9985 de 2000. Uma vez criadas as unidades de conservação da natureza, ainda é necessário fazer a delimitação do seu entorno, denominado zona de amortecimento. A zona de amortecimento ela é obrigatória? Em regra. O artigo 25 da Lei 9985 de 2000 dispensa para a APA, Área de Proteção Ambiental, e a RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Tá bom? Na prova também está previsto a Lei 12.651 de 25 de maio de 2012 e suas alterações. Trata, dentre outros assuntos, sobre área de preservação permanente e reserva legal. A área de preservação permanente ela vai existir tanto em zona urbana quanto em zona rural. Já a reserva legal ela é típica de imóvel rural, mas nada impede que esse imóvel rural esteja inserido em perímetro urbano. Se o imóvel rural estiver inserido em perímetro urbano, vai ser necessário respeitar a obrigação referente à reserva legal prevista no artigo 12 da Lei 12.651. Guardem, área de preservação permanente, obrigatória tanto em zona urbana quanto em zona rural. Já a reserva legal, ela é típica, recai sobre imóvel rural. Só que esse imóvel rural pode estar localizado em perímetro urbano, inserido em perímetro urbano. Mesmo assim, vai ser necessário o respeito a essa área de reserva legal, uma combinação do artigo 12 com o artigo 19 da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, e suas alterações. É importante o conhecimento dos percentuais para a reserva legal. Artigo 12. Artigo 12
da Lei 12.651, vai trazer os percentuais mínimos para a composição de uma reserva legal. Daí vocês precisam saber se o imóvel está localizado na região da Amazônia ou não. Então vamos dividir o Brasil da seguinte forma: a Amazônia Legal e demais regiões. Se estiver localizado na região da Amazônia Legal, devemos levar em conta o tipo de vegetação do imóvel na Amazônia Legal para poder definir o percentual mínimo. Se o imóvel estiver localizado na região da Amazônia Legal e a vegetação for de floresta, percentual mínimo de 80%. Se o imóvel estiver localizado na região da Amazônia Legal e a vegetação for de cerrado, percentual mínimo de 35%. Se o imóvel rural estiver localizado na região da Amazônia Legal e a vegetação for de Campos Gerais, percentual mínimo de 20%. Se o imóvel rural estiver localizado em qualquer outra região do país, pouco importa o tipo de vegetação, será um percentual mínimo de 20%. Acabei de mencionar para vocês o artigo 12, inciso 1 e inciso 2 da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Ok. Espero do fundo do meu coração que eu tenha correspondido aos anseios de vocês nessa live. É um direcionamento, é um caminho. Faço o convite para que vocês venham conhecer os nossos cursos no Portal F3, na turma de Delta, e que o assunto ele é muito mais aprofundado do que na live. A live é uma aproximação. E nós começamos com música, pessoal, e nós vamos terminar a nossa live com música. E eu queria ver quem está presente aí ainda. E eu vou deixar aqui a música de encerramento, tá? E me comprometo a fazer outras lives para vocês estar sempre junto. Esse que é o objetivo. Nós vivemos uma época bem difícil no nosso país, a crise, o desemprego, são poucos os concursos e nós devemos aproveitar as oportunidades que surjam, que vocês podem estar buscando melhorar de vida, tá? Então vou deixar essa musiquinha para vocês, tá? Música que eu gosto, do Charlie Brown Jr. Nós iniciamos com um Coldplay, né? E desejo do fundo do coração que vocês alcancem a vitória no concurso de delegado de polícia da Bahia, tá? E vamos lá. Pessoal, encerrando aí, e qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço e obrigado aí pela nossa audiência. E obrigado também ao Amo Direito, obrigado ao professor Pedro, à professora Cláudia Barros e a toda a equipe do Delta, do Portal F3. Tá? E muitas coisas boas nós vamos ter nesse ano de 2018. Tá bom? Vou deixar a musiquinha aqui para vocês e até mais. Meu amigo Eric, eu acho que eu te conheço. Eu acho que você é primo de uma amiga minha, da Thaís Quintela, é isso? Pô, show de bola, cara. Tava tentando lembrar aqui. Manda um abraço pra ela.